Olá, tudo bem? Eu sou o professor Nelson Júnior, estamos começando o segundo dia do projeto Mude a Si Mesmo de janeiro. Esse é o canal TV Professor Nelson Júnior, Professor Nelson Júnior TV, o que você achar melhor. E lembrando que esse projeto terá como base alguns livros, e ao decorrer desse projeto nós vamos comentar sobre este livro, fazer um resumo. Você pode ler no dia de hoje, no segundo dia, está baseado no capítulo 2 do livro Caminho a Cristo. E o título do capítulo 2 é A Ponte sobre o Abismo. E o título desse dia, do dia 2, é Uma Reflexão sobre os Maiores Desafios, passo 2. Então, fazendo um resumo aqui sobre o livro Caminho a Cristo, lembrando que os nossos vídeos não terão tantas edições. A ideia é que a cada dia nós possamos fazer um formato de conversa bem dinâmico, sem tanta produção, tá? Então vamos lá. O segundo capítulo tem como título A Ponte do Abismo, acabei de dizer, e ele diz mais ou menos assim, fiz um resumo para você. O homem foi criado à imagem de Deus, com as faculdades nobres e em harmonia com o Criador. No entanto, o pecado ele corrompeu essa natureza, tornando o ser humano incapaz de, por si só, resistir ao mal e reencontrar o caminho da santidade. É simples, é só você observar as suas vontades. Às vezes você quer fazer o que é certo, mas acaba fazendo aquilo que é errado. E aquela culpa começa a ser relembrada, sempre a te condenar. E essa parte do livro fala sobre exatamente isso. E aí o que o ser humano faz? Continuando o livro, o afastamento de Deus fez com que o homem perdesse a alegria da comunhão divina, tornando-se espiritualmente inapto para a vida celestial. Nenhum esforço humano pode restaurar essa condição. Apenas a graça de Jesus tem o poder de transformar o coração e a conexão perdida com o Criador. Jesus é essa ponte. Jesus é que vai ligar a humanidade a Deus, sendo o único meio de salvação. A imagem da escada que Jacó teve, se você pegar aí o Velho Testamento, nessa caminhada que Jacó foge do seu irmão para não ser morto, ele teve um sonho, que uma escada que ligava a terra ao céu, os anjos subiam e desciam. Esse sonho ilustra a verdade que Jesus é essa ponte, revelando que a salvação não é obra humana, mas um dom divino. E a entrega a Jesus na cruz evidencia o grande amor de Deus pela humanidade e o empenho celestial para restaurar os pecadores. Diante disso, somos convidados a reconhecer a necessidade da transformação espiritual e a aceitar a Cristo como o único caminho para a redenção e a verdadeira vida. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o nosso projeto, mudar a si mesmo de janeiro, não será possível se você tentar sozinho. Estou aqui no segundo dia do nosso projeto, mas hoje, oficialmente, para mim, é o quinto dia. Eu tento fazer esse material, mas como é uma mudança, a mudança não é fácil. A mudança ela é feita todos os dias. Então, esse é o segundo dia do projeto. Então, hoje a gente vai falar sobre os desafios. Trouxe algumas perguntas para a gente pensar e você vai refletir um pouquinho. As perguntas para reflexão e para aprofundamento pessoal as perguntas são: quais são os desafios que você tem enfrentado ao buscar uma vida mais alinhada com os princípios divinos? Lembrando que somente Ele pode te ajudar nessa caminhada. Qual é a ideia que Jesus traz para você? Na verdade, esse livro traz sobre Jesus ser a escada entre os dois abismos. Isso pode influenciar as suas metas, as suas decisões diárias. Ontem, na sala de aula, foi apresentado uma meditação, uma questão para os alunos sobre limites. E muitas vezes nós temos medo de continuar porque temos medo daquilo que vai acontecer e pensamos que nós não podemos, que os nossos limites eles são bem pequenos. De que maneira você pode alinhar essa lição sobre a ponte no abismo com o seu planejamento pessoal, sobre a definição das suas prioridades? Você tem tentado alcançar essa mudança apenas por esforço próprio? Próprio não dá, né?
Então é uma questão para a gente pensar sobre alcançar esses objetivos. Vai doer bastante, vai ter muita dificuldade, mas aí vem essa segunda reflexão aqui, como a dependência da graça de Deus pode transformar nessa jornada. Lembrando que esse projeto, eu seria a cobaia e eu vou dizer o que está dando certo, o que está dando certo. E essa questão de dependência da graça de Deus é uma questão para a gente pensar. A questão de tentar resolver os problemas não sozinhos. E isso você vai ver no seu dia a dia que quando você tenta sozinho, tudo vai dar errado. Em que área da sua vida você precisa reconhecer sua necessidade de renovação espiritual? E de que forma sua visão sobre o futuro e suas aspirações podem ser ajustadas à luz da verdade de que Cristo é o único caminho para uma vida plena? A Igreja Adventista tem um livro para este ano que é Felicidade Plena, por meio da saúde, assim por diante. Depois eu mostro para vocês, deixo aqui no link da descrição esse material, você pode ter acesso a isso. Ter uma vida plena, o que é ter uma vida plena? Ter uma vida feliz, isso não significa que nós não teremos problemas. Mas vamos lá, para a gente finalizar aqui, se deixar a gente fala o dia inteiro. Construindo a ponte para os seus sonhos. E aí eu fiz um roteirinho aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho. O caminho para alcançar nossas metas pode parecer muitas vezes um abismo intransponível. Olhamos para a distância entre onde estamos e onde queremos chegar e nos sentimos impotentes. Nós vemos que os nossos limites são bem pequenos. Sem os recursos necessários para construir a ponte que nos levará até os nossos sonhos. Tentamos diferentes métodos, nos esforçamos, buscamos conhecimento, mas no fundo algo ainda falta. E essa é a realidade da vida espiritual também. Muitas vezes tentamos mudar apenas a base da nossa força de vontade, sem perceber que a verdadeira transformação vem de um poder além de nós, como a gente conversou no primeiro dia, na introdução. Essa mudança você não vai conseguir sozinho. Por isso que estamos começando esse primeiro mês, esses primeiros passos, tentando nos alinhar com Deus. E como homem separado de Deus, ficamos presos à nossa limitação, incapazes de alcançar sozinhos aquilo que mais desejamos, uma vida com significado, uma vida feliz. Mas há uma esperança. Assim como Jesus se tornou a ponte para restaurar a conexão entre o homem e Deus, ele também pode nos capacitar e nos ajudar a construir essa ponte para a nossa jornada que estamos aqui no segundo dia, no segundo passo. Quando colocamos Jesus, ou colocamos o centro da nossa vida, nossos planos, ele vai dar a visão, o propósito e a força para seguir adiante. Então, ele nos ensina que o sucesso não está apenas em chegar lá, mas o sucesso está no processo desse crescimento, principalmente a dependência e a fé. Então, hoje, no segundo dia, ao refletir sobre seus desafios, pergunte a si mesmo: onde estou tentando atravessar sozinho o abismo que só pode ser vencido com a ajuda divina? Como posso definir as minhas metas, as prioridades, para que estejam alinhadas com um propósito maior que Deus quer para a minha vida? E aí, lembre-se o seguinte: a verdadeira ponte para o sucesso, ela não é construída apenas com esforço humano, mas com a fé e a entrega e a certeza de que, com Cristo, todos os caminhos serão possíveis. Para finalizar, então, vamos lá. Chegamos ao fim do segundo dia, mas essa jornada é apenas o começo. São 365 dias aí de caminhada. Você vai refletir sobre tudo que você aprendeu, tudo que você está vendo nesse projeto, e você vai se permitir que essas verdades moldem as suas decisões e seus planos. Você não vai conseguir sozinho. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está começando a cada dia a conhecer um pouquinho mais. E que cada passo dado ao rumo do autoconhecimento e a transformação espiritual, que isso fortaleça a sua caminhada e que você se aproxime mais daquele que pode te ajudar a alcançar o sucesso. Então lembre-se o seguinte, que Jesus é a ponte que vai conectar você ao futuro que você quer alcançar. Então confie nele, alinhe suas metas com os valores do reino e siga em frente com determinação. E amanhã,
No terceiro dia, nós daremos mais um passo nessa jornada incrível que é a mudança e o crescimento. Então não desista, mude-se de janeiro a janeiro. E nós nos encontramos no terceiro dia. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Um grande abraço, até mais.